Muito bem, meus irmãos aqui do canal MQ Podcast. Vocês acharam que não ia ter mais conteúdo, que não ia ter mais nada, mas fiquem firmes aí que estamos começando hoje aqui uma série de conteúdos aqui com base nesse livro aqui, O Deus que Destrói Sonhos. Será uma série de vídeos curtos, né, sobre temas que estou selecionando cuidadosamente desse livro, reflexões, né, com base nesse livro aqui, que eu quero já indicar para vocês aqui. Fica aí minha indicação. Se eu não me engano, tem resenha desse livro, não lembro se eu cheguei a fazer, mas eu comentei em algum EBDcast, né, quando eu estava gravando com o presbítero Gediel, eu falei alguma coisa sobre esse livro aqui. E eu vou falar hoje sobre um fato bastante curioso, bastante interessante. Rodrigo Bibo, né, autor desse livro aqui, O Deus que Destrói Sonhos, ele descreve um fato bastante curioso, que chama bastante a nossa atenção. Ele diz que perto lá do escritório, né, que ele trabalha, né, que ele grava, o Rodrigo Bibo é um podcaster profissional, né, tem um canal, tem um conteúdo todo voltado a isso. E ele diz que próximo do escritório dele lá tem um grafite, ou tinha um grafite, com os seguintes dizeres: desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração. E ao lado dessa frase, um desenho de Jesus saindo de uma lâmpada mágica, né? Como uma espécie de gênio da lâmpada mágica. Isso é bastante curioso, né? Uma crítica, não sabemos quem que fez esse grafite, mas obviamente é uma crítica. E que é uma crítica que parte do imaginário das pessoas. As pessoas veem Jesus assim. A pergunta é por quê? Por que as pessoas estão vendo Jesus, né, dessa maneira, como um gênio da lâmpada da mágica, né? Como alguém que está lá preso numa lâmpada que, se você esfregar, ele te dará 3 desejos e tal, atenderá seus pedidos e tudo que você quiser vai acontecer. Por que as pessoas têm esse imaginário? Certo autor, ele vai dizer que, primeiro, porque vê Deus, né, como um meio e não como um fim em si mesmo. Primeiro, porque as pessoas veem Deus como um meio, né, e não como um fim em si mesmo. Segundo, porque a espiritualidade contemporânea ela conserva muitos lugares para crédulos que acreditam no conforto produzido por uma fé mágica. Ou seja, o contexto religioso aceita muitas pessoas que acreditam que a fé que nós possuímos, ela não é uma fé sobrenatural dada por Deus pela sua graça infinita, pela sua misericórdia e graça, mas porque é uma fé na fé. A verdade é essa, é uma fé na fé. E isso não é a fé verdadeira, né? Isso não é a fé verdadeira. Inclusive, esse mesmo autor ele diz que, da mesma maneira como os neurolinguistas, né, ensinam a programação mental, os líderes espirituais ensinam a programação dos deuses, mostrando que é impossível que os deuses não se comovam em favor de uma pessoa que acende uma vela, sobe uma escada de joelhos, participa da corrente da fé, oferece donativos da creche do bairro, serve champanhe e cachaça nas esquinas escuras. Ou seja, na mentalidade das pessoas que têm Jesus como um gênio da lâmpada mágica, qualquer mandinga que você fizer, qualquer coisa que você realizar, ele vai atender. Ele vai ser obrigado a atender. Você vai conseguir programar ele para os seus próprios fins, para os seus próprios desejos. Como um neurolinguista consegue fazer a programação mental, alguém quer fazer a programação dos deuses. Como se Jesus fosse um Deus com D minúsculo, e que Jesus não fosse Deus com D maiúsculo, o verbo encarnado, e nem mesmo entendendo que Jesus é o verdadeiro Deus, mas é um ídolo, né? É um ídolo como qualquer outro, né? Limitado e manipulado e criado pelos próprios homens, porque isso que são os ídolos, são deuses criados pelos próprios homens, criados à sua imagem e semelhança. Né? A pergunta é, que perspectiva reflete Jesus como gênio da lâmpada mágica? O que as pessoas estão pensando quando elas pensam em Jesus como o gênio da lâmpada mágica?
Primeiro, o que isso quer, o que isso emana, o que isso caracteriza para nós? Primeiro, os desejos egoístas dos homens. Os desejos egoístas dos homens. Né? O próprio Rodrigo Bibo, ele diz que construímos um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus que tem os mesmos anseios e as mesmas motivações que nós. Por que as pessoas veem Jesus como um gênio da lâmpada mágica? Porque o Jesus que eles creem é um Jesus criado por eles mesmos, a sua imagem, a sua semelhança, para a satisfação dos seus próprios desejos egoístas. Inclusive, esse Jesus não pode contrariá-los. Porque se ele o contrariar, ele torna-se mal. Ele torna-se um Jesus que é opressor. Essa é a mentalidade de muitos. Segundo, a busca oportunista do poder de Jesus. Né? Eles querem Jesus, não por quem Jesus é, mas por aquilo que Jesus pode oferecer. Em outras palavras, eles até reconhecem, como a multidão reconhecia, né? Que Jesus tinha poder, que Jesus tinha autoridade, etc. Porém, entretanto, todavia, eles queriam usufruir de Jesus, eles queriam usar Jesus para os seus fins. Ou seja, Jesus tem algo que pode me satisfazer. Eles creem que Jesus tem poder. A multidão cria que Jesus tinha poder. A questão era o quê? É que isso era oportunista. Era usar Jesus como um ídolo para os seus próprios fins. Muitos querem se aproximar de Jesus não por quem Jesus é, mas por aquilo que Jesus pode lhes oferecer. Isso é oportunismo. Porque eu não busco Jesus por quem Jesus é. Eu não busco Jesus pelo que ele pode realizar na minha vida como pessoa, por aquilo que ele pode transformar, por aquilo que ele pode causar na minha existência, mas por aquilo que me é conveniente. Isso é oportunismo. Isso é oportunismo. É chantagem espiritual. Terceiro, a glória própria. E isso é curioso porque Rodrigo Bibo ele faz uma citação muito curiosa. Ele faz duas citações interessantes. Primeiro, que nós esquecemos que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina primeiro a ansiar pelas coisas do alto e só depois a considerar nossas necessidades. É Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, etc. Depois das nossas necessidades. Primeiro, né, a Ele é glória, louvor, domínio para todos sempre, amém. Para depois as realizações pessoais, os desejos do pão nosso de cada dia e etc. E aí ele diz, devemos louvá-lo por isso, pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho se este contempla a glória de Deus. Ou seja, se você tem um sonho e esse sonho não reflete a glória de Deus, o louvor de Deus, o benefício de Deus, a honra a Deus, tudo a Deus, ele não passa de um projeto humano, de uma realização humana que não vai te levar a lugar nenhum. É aquela história de que eu uso Deus para conquistar o mundo. C.S. Lewis fala sobre isso. As pessoas usam o mundo como um fim e Deus como meio. Elas querem conquistar o mundo usando a Deus. Elas querem os prazeres do agora usando o poder do eterno. Isto é glória para si, é glória para o homem. E Deus, no seu projeto, que é transformar-nos à sua imagem e semelhança, ele vai destruir os nossos sonhos. Ele vai esmagar toda as nossas motivações, nossos desejos, nossos anseios errados. Porque o fim último dele é transformar-nos à sua imagem. E ele vai levar isso a sério, até as últimas consequências, inclusive nos deixar sofrer. Permitir que o sofrimento bata a nossa porta. Que venhamos ter perdas. Permitir que as coisas não deem certo. Não porque Deus é masoquista, porque Deus é vingativo, porque Deus ele quer, né, como está na capa do livro, derrubar o nosso sorvete. Não, porque ele tem um fim, ele tem um propósito a realizar muito maior. Qual que é o propósito? Transformar-nos à imagem do seu filho. E talvez isso custe a nossa felicidade momentânea, nosso prazer momentâneo, e até mesmo isso custe, né, no custo do discipulado, reconstruir a sua própria imagem a nós mesmos. Tirar essa imagem de um Deus
como o gênio da lâmpada mágica, e mostrar-nos um Cristo crucificado, uma coroa de espinhos na cabeça, que renunciou a si mesmo, que negou a si mesmo, que humilhou a si mesmo, para fazer o quê? Morrer por nós. Ele quer transformar-nos à nossa imagem, e para que isso aconteça, nós temos que crucificar o nosso eu, nosso ego, para que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja ele. Esse é o primeiro vídeo aí, nosso primeiro MQ Podcasts aqui, nosso primeiro episódio aqui dessa série, O Deus que Destrói Sonhos. Nós vamos falar sobre muitas coisas, vídeos curtos. E eu quero que você já aproveita aí, se você foi edificado por essa palavra, por essa mensagem, se isso já te ajudou a pensar um pouquinho melhor sobre algumas coisas, compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas possíveis, porque nós temos nosso objetivo. O nosso objetivo é cada dia mais ser transformados à imagem de Cristo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.